Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um Romanos Comentado. Hoje nós vamos ler capítulo 13. Mas antes, lembre-se de curtir, comentar, compartilhar com seus amigos, com pessoas que você acha que é importante estar acompanhando essa playlist, certo? E quero reforçar o que eu disse lá no primeiro, que Romanos é um livro que todo cristão deveria ler todo mês. É o livro que muitos reformadores se converteram, tá? Ele é muito forte, muito forte. Estamos caminhando para o fim. Então vamos lá. Romanos capítulo 13. Que todos estejam sujeitos às autoridades superiores. Porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por eles instituídas. Então, o texto é bastante claro com isso. Não tem ninguém, nenhum governante, nenhum líder, nada que não seja instituído por Deus. A mão de Deus está ali com algum propósito, tá ok? Seja da mais baixa até a mais alta camada, todos estão nas suas posições, porque Deus... Lembra quando Jesus disse para Pilatos, ele fala, eu tenho autoridade para te soltar, e ele fala, você não tem autoridade se o meu pai não tivesse te dado. Então então isso é fato. Assim, aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenança de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmo condenação. Então, se o governo instituir uma lei, por mais absurda que seja, vamos ter que acatá-la, né? Mas se ferir a palavra de Deus, aí é outro assunto para outra história. Mas a gente não pode ficar se rebelando tal contra as autoridades. Existem níveis. Aí eu não posso ir para uma manifestação. Eu não quero falar sobre política aqui. O fato é aqui, né? Eu estou falando de política, mas existe uma autoridade espiritual, a autoridade da escola, a autoridade do seu trabalho, tudo é autoridade. Tá? O texto que está dizendo, não sou eu. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Você está andando na linha? Você tem alguma coisa para temer? Não. Então, por que eu vou ter medo da autoridade? Se eu estou andando dentro da linha, mas os que fazem mal têm que se preocupar. Porque o Estado ele é um agente vingador de Deus. Isso é um assunto para uma outra hora. Você quer viver sem medo das autoridades? Faça o bem. O texto é claro, não precisa nem comentar, né? Faça o bem e você terá louvor dela, pois a autoridade é ministro de Deus para o seu bem. Está vendo que eu falei ainda há pouco, já ia ser falado aqui. Mas se você fizer o mal, então tenha medo, porque não é sem motivo que a autoridade traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar quem pratica o mal. Tá vendo? O texto é claro quanto a isso. Então, o Estado, a polícia, a autoridade aqui, que ele está falando, essa autoridade mesmo aí, governamental, ela é um agente vingador para castigar quem pratica o mal. O cara fez o mal, cadeia nele, punição, seja o que for preciso. Portanto, é necessário que vocês se sujeitem às autoridades, à autoridade, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Aí eu não vou roubar porque eu tenho medo. Não, consciência, eu não posso roubar. E por isso também que vocês pagam impostos, porque as autoridades são ministros de Deus atendendo constantemente a este serviço. Então tem que pagar imposto, não tem jeito. Comprou na Shopee? Vai ter que pagar imposto. Oh, Jesus. Paguem a todos os que lhe é devido. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem respeito, respeito. A quem honra, honra. Então existe uma diferença entre tributo, imposto, respeito e honra. Certo? Deus tem falado muito forte comigo nos últimos tempos sobre a diferença entre respeito e honra e obediência. Mas ele está falando, tem gente que precisa ter respeito e tem momento e tem gente que a gente tem que dar honra. Não fique devendo nada a ninguém, exceto o amor de uns para com os outros. Pois quem ama o próximo, cumpre a lei. Pois esses mandamentos, não cometa adultério, não mate, não furte, não cobice,
E qualquer outro mandamento que houver, todos se resumem nesta palavra: ame o próximo como você ama a si mesmo. Ou seja, quando ele fala que eu me amo, eu não queria que ninguém cometesse adultério com a minha esposa, então eu não vou adulterar com a esposa de ninguém, com o marido de ninguém, já que eu não quero que ninguém. Eu não quero que ninguém me roube, então eu não vou furtar ninguém. Eu não quero que ninguém cobice as coisas que eu quero, então eu não cobiço o que ninguém quer. Porque quando você faz isso, você está cumprindo esse maior mandamento: ame ao próximo como você ama a si mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, portanto, o cumprimento da lei é o amor. Então, quando você resolve não furtar, mesmo cumprindo a lei, você está amando, porque o cumprir a lei é o amor. E isso vai te aperfeiçoando cada vez mais. E digo isto a vocês que conhecem o tempo. Já é hora de despertarem do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de quanto no princípio cremos. Parece que Paulo está escrevendo isso para a gente no dia de hoje, né? Olha só como é que ele diz: e digo a vocês que conhecem o tempo. Você está vendo os tempos aí, olha que quando ele escreveu isso, se ele tivesse nos dias de hoje, eu acho que essas palavras iam ser mais fortes ainda. É a hora de despertar do sono. Vamos despertar. Porque a nossa salvação, quem é a nossa salvação? Jesus, está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Ou seja, eu vou trazer para mim, há 20 anos atrás, quando eu comecei a crer, Jesus está mais próximo hoje. Tá vendo? Vai alta a noite e o dia vem chegando. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. O dia está chegando? Gente, Jesus está voltando. Isso é fato. O conselho de Paulo é aqui: olha, começa a praticar o bem. Começa a cumprir a palavra. Começa a evangelizar. Faça tudo. Vivamos dignamente, como em plena luz. Não em orgias e bebedeiras. Não em imoralidades e libertinagens. Não em discórdias e ciúmes. É hora de deixar essas coisas. É hora de deixar. Mas revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não façam nada que venha a satisfazer os desejos da carne. Gente, eu ouvi isso há uns anos atrás e a gente pode encaixar com esse texto hoje. Você quer saber se algo está desagradando a Deus? É só saber se o que você está fazendo está agradando a sua carne e o seu coração. É muito simples. O conselho de Paulo é: revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não façam nada. Nada é nada. Não é uma coisa ou outra. Não façam nada que venha a satisfazer os desejos da carne. Ok? Então vamos começar a praticar essas coisas. Porque, como ele disse aqui, o tempo está próximo. O tempo está próximo mais do que quando cremos. Ok? Romanos 13 fica por aqui. Que Deus te abençoe. Muito obrigado por estar aqui. Comenta, compartilhe e até o próximo Romanos Comentado.